Boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde, colegas e senhoras avaliadoras, coordenadora Madalena, tutora Josiane e tutora Carolina. Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho da disciplina Seminário 2, Álgebra e Aritmética. Eu sou o aluno Simval Elegion, curso de licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos no bloco em Barão de Cocais, fazendo a apresentação desse trabalho. Vou dar oportunidade aos meus colegas aqui também para se apresentarem. Meu nome é Raquel. Meu nome é Luciana Gonçalves. Meu nome é Miriam. E o meu é Simone. Bem, ainda não nas considerações iniciais do nosso trabalho, apresentar aqui o professor da disciplina, o professor Daniel Clark, tutora presencial Carolina, tutora à distância Fabiana Leocádio. E os alunos já se apresentaram, só faltou aqui a Ana Paula, ela não pôde vir por problemas pessoais. Vamos então agora ao tema do nosso trabalho, aritmética e a álgebra nos parâmetros curriculares nacionais de matemática, quarto ciclo. Esse quarto ciclo está relacionado ao oitavo ano do ensino fundamental. Vamos passar para a próxima slide. O nosso trabalho vai falar sobre a álgebra e a aritmética nos parâmetros curriculares nacionais e, primeiramente, nós vamos falar sobre os parâmetros curriculares nacionais de uma forma geral, sem abordar aqui a princípio sobre a álgebra e a aritmética. No contexto geral, então, os parâmetros curriculares nacionais são referência de qualidade para os ensinos fundamentais e médios do país, elaboradas pelo governo federal em 1996 para nortear as equipes escolares na execução de seus trabalhos. Então, nós podemos destacar a palavra-chave, referência. Então, os parâmetros curriculares nacionais é um modelo a ser seguido, como eu posso dizer, é uma forma de um governo estabelecer uma padronização do sistema de ensino nacional, salientando aqui que os parâmetros curriculares nacionais aí, que a gente conhece pela sigla PCNs, no ensino público ele é obrigatório e opcional no ensino particular. Vamos para os objetivos. Propiciar subsídios à elaboração e reelaboração do currículo, tendo em vista um projeto pedagógico em função da cidadania do aluno e uma escola em que se aprende mais e melhor, para a inserção dos alunos como cidadãos no mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura. É interessante a gente observar a questão da interdisciplinariedade. O que acontece? Como na área de matemática, nesses parâmetros curriculares nacionais, está inteiramente ligado a essa interdisciplinariedade da matemática, por exemplo. Ou seja, aquele aluno que aprende matemática, a matemática ela tem que estar interligada com outras matérias. Quando você fala em matemática, você não pode pensar só em número, em cálculo. Você tem que estar interligando essa matéria com outras. É o que fala aqui, para a inserção dos alunos como cidadãos no mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura. Então isso pode gerar uma dúvida, Como uma pessoa está aprendendo a calcular 2 mais 2, pode, no caso, ser inserida aí no mundo das relações sociais e da cultura, mas tem tudo a ver com essa relação aí da matemática com outras disciplinas também. E só salientando também a questão desse projeto aí dos PCNs, é um projeto que está constantemente em construção. Ele não é
um processo que já chegou ao fim e que foi inteiramente elaborado, não. Ele está em construção, às vezes, nós mesmos que estamos na área de ensino, pensamos pela matemática ser uma ciência exata, né? Que a matemática também não está em construção. Mas não só a matemática, como como o PCM também, relacionado a todas as matérias. Obrigado. Dando continuidade nessa apresentação, como surgiu a aritmética e a álgebra nos parâmetros populares nacionais de matemática. Então, de acordo com Fiorentino, Miolino e Miguel, há 3 concepções de educação algébrica, que historicamente vêm exercendo maior influência no ensino da matemática elementar, que são elas: a concepção linguístico-pragmática, primeira concepção, que ela entendia que o papel do ensino da álgebra era fornecer um instrumento técnico superior ao da aritmética para a resolução de equações ou de problemas equacionários. Ou seja, o aluno, mesmo que de forma mecânica, ele era obrigado a fazer os cálculos de adição, subtração, multiplicação, divisão, população, expressões algébricas. Então, assim, eram vários exercícios em cima disso, e só depois que eram introduzidos problemas relacionados à álgebra. Então, assim, essa concepção linguístico-pragmática era voltada mais para a parte mecânica, pelo exercício mesmo, a exercitação dos alunos na questão da álgebra. Com continuidade, tivemos a concepção fundamentalista estrutural, né? Entendia que o papel do ensino da álgebra era fornecer os fundamentos lógicos e matemáticos para toda a matemática escolar, inclusive aquelas tradicionalmente consideradas algébricas, como o cálculo algébrico e o estudo das equações. Essa estrutura ela se dava em relação à contagem, né? As primeiras operações, adição, subtração, a tabuada assim, em relação a números, cálculos aritméticos. A concepção fundamentalista analógica procura fazer uma síntese entre as duas anteriores, pois tenta recuperar o valor incidental da álgebra e preserva a preocupação fundamentalista, só que não com base nas propriedades estruturais, ou seja, já não se fazia mais depender dos números. Os alunos eles tendem a raciocinar em cima de variáveis, situações tipo na tabuada 4 vezes 4, 16, seria empregado na geometria, a área de um quadrado. Então, se ele não tivesse passado pelo conhecimento estrutural, ele não poderia reconhecer uma área de um quadrado ele é o quadrado x vezes x. Mas, neste caso, né, através do uso de modelos analógicos geométricos, blocos de madeira, ou mesmo figuras geométricas, interferiu o curso da modelagem matemática. Não adianta ensinar matemática apenas por cálculos, sem ter a prática em cima da realidade do contexto social do aluno. Ou físicos, como balança, que visualizam ou justificam as passagens dos transformismos algébricos. Encontra-se muito em livros do ensino fundamental esse exercício onde se pesa quilogramas, né? Aí tira um certo peso e pede o aluno para salientar a diferença entre o acréscimo ou o decréscimo. Ou seja, é a aritmética e a álgebra em contexto. Bom, gente, dando continuidade, a concepção de álgebra presente nos PCMs se assemelha à concepção proposta por Fiorentino. Né? Os PCMs procuram se sustentar na utilização de situações que possam conduzir os alunos a construir novas noções algébricas a partir de suas próprias observações, possibilitando-lhes estabelecer essas relações. O que é isso que quer dizer? Né? De tudo que a gente viu das concepções, das 3 apresentadas pelas meninas, por Raquel e por Luciana, é que os PCMs foram baseados nessas concepções de Fiorentino, né? Foram base para isso, porque ele via um estudo direcionado para que todo o país pudesse ter um controle sobre isso aí. Né? Então, tipo assim, os PCMs
PCMs, de certa forma, é o que auxilia, né, o estudo do ensino fundamental, do médio, é ele que tem uma base. Não quer dizer que, igual o colega Silvão colocou, que vai ficar dentro daquilo ali, mas é para que o próprio aluno tenha essa concepção de que ele também pode mudar, de que ele também faça suas próprias observações, né? E a álgebra, ela vem muito para complementar. Quando a gente tudo que tem que possibilitar o aluno, né, problematizar, ele pensar, né, fazer a diferença nos cálculos matemáticos, que hoje em dia é o que a gente mais procura fazer dentro de sala de aula. Né? Nós, como futuros professores, temos que pensar dessa forma, fazer o aluno pensar, e não simplesmente, né, ficar mecânico com as coisas que ele vai aprendendo. Né? Isso implica uma reflexão em relação aos significados das operações, afirmando ser de fundamental importância que se desenvolva nos ciclos finais de trabalho sistematizado de cálculo, que inclua a construção e análise de vários procedimentos, tendo em vista que eles relacionam-se e complementam-se. Né? O próprio texto já fala, relacionam-se e complementam-se, ou seja, é um trabalho em conjunto o tempo todo. Né? Que é esse desenvolvimento, é o pensamento, seja algébrico, seja aritmético, que a gente sempre tem que estar trabalhando com os alunos. Uma coisa bastante importante que eu vi, não está no nosso trabalho, mas que eu achei bem interessante, eu tenho um irmão que está, né, no ciclo que nós estamos apresentando. Né? Ele faz o 7º ano e é lá na Bahia. Lá a gente tem uma cultura completamente diferente. Chega que em Minas é outra. Quando nós viemos para cá mesmo, a gente sentiu uma grande dificuldade em aprender matemática, porque são parâmetros bem diferentes. Não que não sigam, mas às vezes, lá, por exemplo, ele tem 11 a 12 matérias. Aqui são bem menos, se eu não me engano, 6 ou 7, se eu não me engano, né? São 6, não estou me lembrando, mas bem menos. Então, tipo assim, você vê que é um estilo de cultura diferente. Eu não sei se o fato de ensinar muito, ou ensinar menos, ou então abranger mais assuntos dentro daquela matéria, faz com que o aluno cresça mais ou menos. Mas eu sei que a gente sempre vai tentando, apoiando isso na cultura de cada lugar. Né? Então, tipo assim, eu gosto muito do ensino daqui, acho que é bem interessante. Não menosprezando de lá, mas ainda há muita coisa para ser feita. E se fosse um padrão um pouco mais elaborado, os PCMs fossem mais colocados, como que eu vou explicar, de forma mais lei, né? Eu acho que isso padronizaria um pouco mais o ensino, não tirando a questão da cultura, né? Que isso aí é uma coisa que eu acho que tem que ter sempre, tá bom? Na minha opinião, eu acho que tem essa diferença muito no Brasil inteiro, né? Por conta dessas coisas das regiões. A relação entre o pensamento algébrico e o aritmético, não há nada como pensar em ensinar aritmética sem pensar em álgebra. Então, sempre a gente vai ver esse um junto com a outra. A álgebra está entrando para a aritmética para abrir o horizonte da criança e ver o problema, em compreender melhor as soluções, não ser mecânico mais, em enxergar a forma como elaborar esse sistema, como resolver mesmo. Pois existe uma conexão matemática determinada entre ambas desde o início da alfabetização matemática do aluno. A álgebra, no contexto essencialmente matemático, não passa de uma aritmética generalizadora, ou a estrutura da aritmética, criada para suprir as necessidades que a simples aritmética não conseguia suprir. Enquanto que no cotidiano, o simples lidar com as operações elementares em níveis de aritmética é suficiente para a maioria das pessoas. Então, assim, uma está complementando a outra, está abrindo o horizonte das crianças hoje. E a conclusão do nosso trabalho, tomando com base o quarto ciclo, né, que é esse trabalho que a gente está apresentando, e priorizando o surgimento da aritmética e a álgebra, fica evidente a importância dos PCMs para o desenvolvimento de um ensino de qualidade. Um aspecto importante a ser considerado é a ligação entre ambas.
pois não há como pensar em uma sem a outra, devido a uma conexão matemática determinada entre elas, desde o início da alfabetização matemática do aluno. Portanto, os PCNs procuram se sustentar na utilização de situações que possam conduzir o aluno a construir novas noções algébricas a partir de suas próprias observações. Então, assim, em leituras aos materiais, eu gostei muito de um texto que o Caput escreveu, assim, o caminho envolve infiltrar a álgebra ao longo de todo o currículo desde o início da escola. Então, assim, a álgebra vai entrar desde o início, desde a gente, né, desde pequenininhos, a gente como professores, a gente vai pondo isso devagarzinho, sem assustar, para abrir o conhecimento, para mostrar que os problemas não são difíceis. E sim, tem soluções, são fáceis, que a matemática é gostosa de estudar. E, como a Simone estava comentando, eu vi o pessoal da repórter essa semana na Globo, estavam mostrando o estado de Goiás todo sobre o ensino. E eles estavam tendo problemas numa escola em Goiás que os alunos não vinham mais estudar, tinha uma evasão imensa. Então, quando a professora começou a mostrar como é a matemática, o pessoal me encantou e as alunos são apaixonados. Essa que é a forma de ensinar, não só para matemática. Você está todas as matérias, mas para a nossa matéria, porque é uma matéria que assusta muita gente. Então, está sendo muito importante essa mudança e vai ser bacana mesmo se continuar a abrir mais os horizontes. Muito obrigada. Obrigada, eu acho legal pra caramba, que é de Albert Einstein, né? Que cada exemplo não é o principal meio de influenciar os outros, é um meio. Então, assim, para as nossas crianças, a gente tem que ser um exemplo